responder questões de prova quando você não encontra a resposta correta. Já te aconteceu isso? É muito comum a gente no dia a dia, né, a gente lê uma questão de prova de residência e aí a gente fica pensando assim: "Puxa, mas essa questão aqui está sem resposta. Eu sei o assunto, eu estudei, eu domino bem esse tema, mas essa questão não tá legal, ela não tem resposta correta". E aí a gente fica ali pensando, fica matutando, né: "Puxa, mas então a questão tá mal feita", né, e aí a gente fica querendo já ter aquela briga ali com a questão. Gente, precisamos jogar o jogo. Então, deixa eu te ensinar como é que você vai responder uma questão quando não tem uma resposta que você julga como correta. A gente precisa entrar na cabeça do examinador. A gente precisa pensar como é que foi que aquela pessoa elaborou a questão, o que que aquela pessoa está querendo. Então, você vai começar a ler a questão ali. Você, puxa, eles estão dizendo, uma criança, eles estão me dizendo que ela tem anos, portanto é um escolar, essa criança está com febre, o que que eles estão querendo, né, que eu responda aqui nessa questão? Então, gente, tem que entrar na cabeça do examinador, tem que pensar assim, ó, nessa idade, qual é o tipo de patologia que pode dar, se eles estão pensando em doenças exantemáticas, o tipo de exantema que eles descrevem, né, a característica da febre, é ali que você tem que pensar, né, de acordo com aqueles conceitos do enunciado, qual que é a resposta mais provável. Isso, gente, a gente chama de conceitos matadores. A gente vai identificar os conceitos matadores da questão e mesmo que não tenha aquela resposta que você julga como correta, você vai marcar aquela que mais se aproxima. Jader, me dá exemplos, me dá um exemplo assim de uma questão que eu não tenho uma resposta correta e que eu tenho que dançar a música, eu tenho que realmente entrar no jogo. Eu vou te mostrar, olha só, ó. Vai aparecer aqui na sua tela uma questão de GO, puxando a brasa para o meu assado, né? Então, assim, vejam que essa paciente aqui é uma paciente que tem atipias em células glandulares, né? E aí a gente pensa assim, puxa, se ela tem atipias em células glandulares, essa paciente aqui, ela tem indicação de fazer uma colposcopia, de fazer uma coleta endocervical, e ela tem também indicação aí de avaliar o endométrio, né? Porque lembra que pacientes que têm 35 anos ou mais, né? Pacientes que têm também sangramento uterino anormal, ou pacientes que têm células endometriais no Papa Nicolau, eu preciso pedir ultrassom para avaliar o endométrio. A diretriz do Ministério da Saúde diz para a gente pedir ultrassom para avaliar o endométrio. E aí a gente pensa, tá, mas não tem ultrassom aqui nas alternativas, né? Eu queria marcar ultrassom nessa questão. Então você vai pensar assim, ó, tem que entrar na cabeça da pessoa que elaborou, da pessoa que fez a questão. O que, que a pessoa pensou? Bom, eu acho que o objetivo, na verdade, né, foi cobrar o que fazer frente a atipias em células glandulares. Eles querem que você pense em câncer de endométrio. Você estudou HPV e NIC, você viu ali as 3 aulas que a gente traz no extensivo, com imagens, com exemplos, e aí você vai pensar assim, tá, eu sei que precisa avaliar o endométrio, mas o que eles dizem para começar a investigação é com ultrassom transvaginal. Não tem ultrassom. Pensa o que, que mais se aproxima. Bom, o que mais se aproxima dessas opções para avaliar endométrio é histeroscopia. Concorda comigo? Mas não seria esteroscopia agora, já como primeiro exame. Não, não seria. Mas a gente vai dançar música. A gente jogou. É isso, você precisa jogar, você precisa a música. Que é a cabeça da pessoa que escreveu. Ah, Jader, mas aí é aquela coisa, né? Para mim tá errado. Eu acho que teria que anular a questão. A gente até pode, depois, né, que sair o gabarito preliminar, a gente entrar com um pedido de anulação. Podemos? Com certeza podemos. Mas assim, ó, não fica brigando, né? Brigar com a questão, pode ser que eles deem, pode ser que eles não deem. Lembre que quem dá as cartas é que nem jogo de carta, né? Quando a gente joga carta, quem gosta de jogar carta sabe bem isso, né? Seja no baralho normal, no baralho espanhol, quem dá as cartas é a banca. Então, assim, a gente tem que jogar o jogo deles.
Se eles não anularem, você vai ter marcado a resposta que mais se aproxima daquilo que é o correto. Então, o que mais se aproxima para avaliar endométrio, definitivamente é histeroscopia. Então, tá aí um exemplo clássico, típico de uma questão que não tem uma resposta correta, mas que a gente vai aproximar daquela resposta que mais seria a correta. Certo? Puxa, Jader, mas que estratégias eu posso ter, né, para poder responder esse tipo de questão, né? Que tipo de estratégia eu posso desenvolver para responder esse tipo de questão? Primeira coisa é lembra, a gente ali é o passivo do jogo. Quem é o ativo são eles, é quem elabora a prova. Então não esquece, quem está dando as cartas nesse jogo de cartas que você está jogando é a banca. Então assim, ó, não adianta querer fazer cara feia, querer fazer comentário de que é absurdo, né? Claro, a gente sabe, às vezes a gente fica revoltado, é super natural, né? Mas assim, lembra que depois que passa a revolta, a gente tem que passar por cima disso e tem que jogar o jogo, não adianta. Mesmo que depois a gente consiga anular a questão, quando você está ali na hora da prova, você tem que jogar esse jogo. Então, assim, ó, a primeira estratégia é não ficar bravo, não brigar, não adianta, né? A gente sabe que a gente tem essa tendência de, às vezes, querer brigar com a questão. Não adianta ficar achando, ah, não, mas isso aqui tá errado, isso aqui tem que anular. Podemos pedir anulação depois, mas na hora que você está ali, você vai responder o que mais se aproxima da resposta correta. Porque, gente, quem faz questão de prova, quem elabora a questão de prova, eu sei porque, assim, a gente que trabalha nesse meio, a gente já conhece isso há muito tempo. Quem elabora uma questão, mesmo que a questão não esteja clara e que ela não tenha resposta, a pessoa que elaborou, ela acha que a questão está super clara. Ela acha que a questão está assim, ó, extremamente clara. Então é muito difícil para quem elaborou uma questão pensar assim, puxa vida, realmente, a questão não tá boa, eu vou ter que anular a questão. Não, eles fazem de tudo para não anular, né? Esse é o objetivo do concurso, né? Então, assim, sempre pensar que eles não vão querer anular. Então, eu é que tenho que me adaptar, eu é que tenho que jogar esse jogo, né? Depois a gente vai esbravejar, a gente vai escrever um monte de comentário, a gente vai, né, realmente xingar se a gente quiser, mas assim, ó, na hora que você tá lá, não adianta ficar indignado, não adianta ficar indignada, precisa dançar a música, precisa ver o que eles colocaram, entrar na cabeça da pessoa e aí marcar aquela resposta que mais se aproximaria da resposta correta, certo? Só depois que você passa por cima disso tudo, né? A gente chama isso de resignação, né? Depois que a gente passa por cima disso tudo, a gente realmente consegue aí acertar a questão. Porque o objetivo final é numérico, gente, é aritmética. Você tem que acertar. A questão objetiva é assim. Não adianta, é matemática. Você precisa acertar o maior número de questões. Então você vai lá, mesmo que a questão você queira esbravejar, depois você vai marcar aquilo que mais se aproxima da resposta certa. Fechou? E aí vem aquela história. Puxa, mas eu devo ou não devo ficar assim, ó, querendo entrar aí realmente com a faca, né? Não, gente, realmente assim, ó, a mensagem que eu quero te dizer é um mandamento, que eu sempre digo que é o mandamento do proveiro, que é não brigarás com a questão. Você não pode brigar com a questão. É briga perdida, não adianta. Vocês sabem como é que é científico, né? Quando a gente vai marcar uma cirurgia, às vezes a gente quer brigar com quem está fazendo a escala, né? Às vezes a gente diz, não, mas não é justo, assim, a cirurgia dada já há 2 meses. Como é que agora entrou aqui uma cirurgia e passou na minha filha, né? É aquela história assim, como que eu vou fazer se realmente eu marquei, aí a gente quer brigar. Não, não adianta. Brigar com quem faz escala de bloco cirúrgico, de centro cirúrgico, é briga perdida. Brigar com banca que elabora a questão é briga perdida. Não adianta brigar. Então não esquece do mandamento do bom proveiro. Tá escrito ali, ó, nos 10 mandamentos. Esse vai ser o primeiro. Não brigarás com a questão, certo?
Então não esquece disso, ó. Vai vir isso na sua cabeça. Não brigarás com a questão. A questão vai tentar realmente te desestabilizar. A questão pode não ter resposta certa. Passa essa fase de indignação, você pensa, bom, eu não posso brigar, não vou brigar. Então, assim, ó, se eu não brigar, se você lembrar disso, o seu cérebro já automaticamente vai tentar achar aquela resposta que mais se aproxima com o que é correto, e aí então você vai marcar e vai pontuar. Jader, mas assim, ó, depois, se eu fiquei indignado com essa questão, eu vou querer anulação, claro, com certeza. A gente vai pedir anulação se a questão realmente não tem resposta correta. É nosso papel também, a gente como professor, né, de curso preparatório para concursos médicos, a gente ajuda muito, né? É o nosso papel, além de preparar vocês para a prova, a gente também ajuda a escrever esses recursos, a embasar com bibliografia, com literatura, mas assim, de novo, quem dá as cartas é a banca, então é sempre tentativa. Se a banca olhar, né, e pensar, não, realmente acho que ficou dúbia a questão, bom, aí sim eles vão anular. Agora, se a banca disser não, não, para mim tá super claro, acho que não procede, a gente vai ter que jogar esse jogo, né? Então, o principal é isso, gente, é não brigar com a questão. Não esquece disso, não brigarás com a questão. Vai ser o primeiro grande passo e aí o seu cérebro automaticamente vai conseguir entrar nesse processo aí, né, de que, bom, eu vou ter que aceitar que a questão tá assim e nós vamos achar a melhor resposta, porque o que importa no fim, realmente, é a pontuação final. Beleza? Não esquece disso, tamo juntos sempre. Qualquer dúvida, eu quero que vocês me perguntem. Valeu, gente!